E hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com a missionária Cláudia Fortes. Vamos estar falando sobre depressão, sobre missões. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito descontraído, com a direção do Espírito Santo de Deus, que sempre a gente pede a direção dele para estar nos direcionando, para estar colocando as palavras na nossa boca, para que nós possamos estar sobre a direção de Deus. Já quero estar aproveitando e agradecendo as pessoas que já se inscreveram no nosso canal. Graças a Deus tem muita gente aí se inscrevendo. Isso também é uma maneira de você estar ajudando a gente a fazer missão. Faça com que a nossa programação alcance mais pessoas. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude, compartilhe. E é isso aí. E já quero estar passando para a Cláudia Fortes estar se apresentando para vocês. Fique à vontade, missionária Cláudia, a casa é sua. Amém, pastor. Eu sou a Cláudia Fortes, faço missões já há 7 anos, sou da Igreja Nazareno e recebi esse convite para falar sobre missões, sobre depressão e colocar aqui o Senhor nos dando direção para essa entrevista. Amém? Maravilha. A primeira pergunta que eu costumo fazer para as pessoas é o seguinte: você nasceu em berço evangélico? Não. Não, né? Não. Então, conta para nós como foi o seu encontro com Cristo. A minha curiosidade porque às vezes a gente não conhece Jesus, às vezes conhece só de ouvir falar, mas não conhece de experiência. De repente você se programa para ir para qualquer lugar, menos na igreja. Sim. E você mal imagina que naquele dia você vai numa igreja, que naquele dia a sua vida vai ser transformada porque você foi convencida pelo Espírito Santo até o encontro com Cristo. Conta a história para nós, como foi essa experiência. Sim, pastor. Essa experiência para mim foi assim bem profunda mesmo. Eu morava no Rio de Janeiro, não conhecia Jesus, mas antes de morar no Rio de Janeiro... Você nasceu no Rio de Janeiro? Não, meu pai era carioca, mas eu nasci em Campinas. Aí foi para lá ainda criança? Sim, não, criança não, já fui adulta para lá. Adulta? Sim. Eu vim, quando eu era criança, eu vi uns vizinhos meus, né, que frequentava adolescência, frequentava a igreja, então eles me chamavam e eu ia lá porque eu gostava do hino, né, dos louvores e tal. E ali eu fiquei por um tempo. Depois eu vim a ter uma oportunidade de ir pro Rio de Janeiro, né? Eu fui para o Rio, fiquei morando lá 11 anos e eu morei em cima da Universal. Mas nunca entrei dentro da igreja, porque não tinha propósito naquele momento. Mas quando eu voltei do Rio de Janeiro para Hortolândia, né, uma cidade que no bairro que eu morava não tinha luz nas ruas, só nas casas. Então eu me sentia que eu estava num condomínio de chácaras. Mas eu tinha uma vizinha que ela conhecia uma igreja que era da Quadrangular e ali ela me convidou. E eu fui. E eu ouvi os louvores, aquilo me pegou no profundo, porque eu tinha um CDs, aliás, uns não, né? Era quase 450 CDs originais de música popular brasileira. E eu amava louvar, cantar, aliás, música do mundão, né? E aí o Senhor me pegou através da música, através do louvor. E ali nunca mais larguei dele. Nunca mais deixei o Senhor. E na igreja quadrangular você louvava? Tinha oportunidade para louvar?
Tinha oportunidade, sim, e também eu fazia parte do coral da Ah, tem um igreja. coral lá? Tem. Tem Coral, ainda esse coral? eu creio que tem, sim. O pastor de lá, Pastor Jorge e pastora Marisa. e quem que é o pastor? O pastor Jorge Ferro, é isso? Isso, pastor Ah, Jorge Ferro, uma bênção, foi uma bênção. Foi os meus pais na fé, onde eu aprendi muito com eles, né? E assim, tenho uma maior gratidão. É ali que o Senhor me levantou para servi-lo e conhecer a palavra e de ela prega Deus. muito, né? Ah, a pastora Marisa, nossa, Eu, não tem. eu sou amigo do William Ferro É bênção e ele ouvir. mandou um vídeo da mãe dele pregando. Sim, Que palavra, hein? Palavra pura. eu vejo assim, a pastora Marisa, quando ela é chamada para pregar a palavra, é porque o Senhor quer dar uma lambada naqueles que estão em cima do muro, sabe? E o William Ferro, ele é um verdadeiro exemplo de cristão, Sim, porque ele é uma pessoa muito amorosa e muito prestativa. sim. Ele gosta de mexer muito com som, com essas coisas assim, câmeras, tudo. É verdade. Ele gosta. E aí o Samuel você também conheceu lá, né? Ah, Samuel, ele ama aquele baixo. E o Samuel é casado com a irmã do William Ferro, né? É casado. E a gente conhece o Samuel desde criancinha. Olha só. Acho que ele com 5 anos de idade ele já tocava instrumento de corda. A gente era vizinho lá no Jardim Campineiro. É. Eu vejo assim, a pessoa quando ela gosta de um instrumento, como eu vejo ele tem uma facilidade até tanto de ensinar, que os filhos dele já tocam também, né? E ele, assim, ama aquele baixo dele, tocar para ele, eu vejo nele, assim, o músico mesmo, como ele é, entendeu? Entendi. E o Senhor tem usado ele através dos louvores deles. Ele Se compõe também, né? compõe. Eu conheci um hino que ele compôs, muito bonito também. Nossa, que a filhinha dele, que hoje é uma mocinha já, que ela tinha aqui, acho que uns 3, 4 anos, não sei se era a idade, mas acho que era nessa idade, que ela fala: há uma luz no fim do túnel. É um louvor lindo. Legal. Depois você ouve lá, tá? Tá no certo. YouTube. Tá certo. E eu tô devendo uma visita a gente chama ele de Will. Não sei se vocês conhecem na igreja por Will também. Não, É o eu William não. mesmo, né? É. Eu tô devendo uma visita. Eu falei para ele que quando passar a pandemia, tudo, que liberar, eu vou estar indo lá um domingo para poder. Ah, vai sim, pastor. Nossa, é muito. São bênção. Certo. E hoje você está na quadrangular, na Nazareno, né? Sim. Aí Deus tem. Eu sempre falei e pensava comigo mesmo que um dia, se o Senhor me tirasse da quadrangular, ele me mandasse para a Assembleia. Porque eu gostava. E eu gosto da Assembleia. Mas como os nossos planos não são nossos, e ali no Provérbios 16 diz: a última palavra quem dá é o Senhor, não tem jeito, né? Fui para Nazareno, tô lá, pastor Abimael, pastora Magda. A Nazareno fica perto da sua casa mesmo? Sim, fica ali, pertinho de casa. Também eles já foram da quadrangular, né? Mas o chamado para eles foi para Nazareno. São uma bênção de pastores, não só ele, como o pastor Diniz. É tremendo, Deus usa bastante a vida deles. Eu tenho uma Nazareno perto de casa, eu já fui lá uma vez, eu gostei muito também, né? Inclusive eu estou fazendo uns planos de voltar lá. É bênção, volta. Outra vez. Volta a servir. O importante não é a placa, mas é a quem a gente está servindo, né? Maravilha. Hoje o papo vai ser sobre missões e depressão. Vamos começar falando sobre depressão, né? Você já teve depressão? Sim, eu já tive. Assim, acho que vai fazer uns 6 anos, né? Eu tive uma depressão logo no início do meu casamento, né? Mas eu vi o quanto o inimigo usa a pessoa quando ela dá uma brecha. Eu costumo dizer que a depressão ela é uma doença mental, uma doença
até que uma doença física Física e natural, espiritual. mas o diabo ele usa a fraqueza das pessoas. Sim, Então ele usa a depressão para poder oprimir as pessoas. sim, Né? dessa maneira mesmo. Tem uma parte na Bíblia que eu já andei meditando sobre isso. Não posso afirmar que é isso, mas pelo menos eu andei meditando sobre isso. Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. Provavelmente, ali Jesus ele estava nas condições, vamos dizer assim, mais fracas. Sim. Da parte física dele e mental. E acredito eu que foi uma oportunidade que Satanás viu de falar, não, eu vou tentar ele no deserto, porque se eu não vencer ele no deserto, sim, possivelmente eu não consigo vencer ele em outro lugar. Verdade. Né? Então eu sempre vejo que o diabo ele procura as oportunidades, né, para poder estar atormentando. E aí uma pessoa com depressão, se ela não buscar uma ajuda também espiritual, cada vez mais ela vai se afundando, Sim, correto? Com certeza, pastor. Eu vejo uma pessoa, quando ela não tem uma vida espiritual, uma comunhão, aonde se fortalecer espiritualmente, ela tem mais facilidade a se entregar até o suicídio, entregar assim a sua vida de uma maneira tipo, não tem mais nada que eu possa fazer. E como que você acha que essa depressão chegou em você? Então, foi aberta uma brecha e o inimigo aproveitou essa brecha. Mas o Senhor, ele, assim, eu falava assim, eu tenho crédito com Deus. Porque o Senhor ali sempre esteve comigo. O Espírito Santo de Deus sempre me mostrando que eu precisava fechar essa brecha, né? Para que terminasse o círculo ali do que o inimigo estava querendo fazer na minha vida. Então, quando eu estava com o meu esposo, né? Que é hoje meu esposo, e quando ele foi morar na minha casa, aí já abriu a brecha. E essa brecha, como eu tinha uma comunhão com Deus e depois eu deixei abrir essa brecha, o inimigo veio saltando em cima de mim. Então, quando as pessoas falam assim, vou casar, vou me ajuntar, se você tiver comunhão com Deus e você abrir essa brecha, o inimigo vem atacar mesmo de todas as maneiras, de todas as formas, em pensamento, físico, sabe? Então, quando eu logo falei, não, vamos nos casar, para que a gente possa fechar essa brecha. E casamos e o inimigo... Você chegou a fazer tratamento? Não. O meu melhor tratamento era do lado da minha cama, prostrada no Senhor. Porque ali o Espírito Santo me mostrava, já me falava para mim, você tem que fechar essa brecha. Mas foi algo muito profundo, foi 8 meses, e esses 8 meses eu entendi o que é depressão. Talvez tudo isso que passou foi para mim uma lição. E eu pude falar lá no Vale de Chiquitinhonha para aquelas meninas, aquelas mulheres, e até para o quilombola, né? Também, quando a gente fez a reunião de mulheres lá, falei sobre isso, sobre a depressão, e depois algumas vieram falar para mim sobre a depressão que elas estavam tendo ali no quilombola, quando nós fomos, que foi o último que a gente foi, né? Então elas vieram conversar, falaram para mim a situação delas, que elas passaram por uma depressão e outras que ainda estavam no estágio da depressão. Então a depressão, quando ela pega uma pessoa que ela não tem uma vida espiritual, ela tem mais facilidade a entrar em
em terminar com sua própria vida, porque o inimigo fica na mente, né? Ele fica na mente. E aqui eu estava lendo uma coisa que eu achei assim interessante também, né? A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora não use palavras depressão, traz versos que descrevem a tristeza profunda ou mortal, né? E que a tristeza que vai deixando o coração triste, a nossa mente, a gente vai ficando cabisbaixo, parece que ninguém vê a gente, né? E não vê saída, a pessoa Não tá com vê, depressão, não vê vê, saída. não vê. Tudo para ela não vai dar certo, né? E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, da pandemia, tudo, quantas pessoas não ficou em depressão, né? Nas suas casas, sozinho, com o seu celular, sua televisão, mas mesmo assim aquilo não tomava, né, o seu coração como, olha, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar na minha vida espiritual, né? Porque não é hoje eu falando com você, rindo um pouquinho amanhã, que a depressão vai sair. Como falou, é algo mortal mesmo. E tem várias causas à depressão, né? Por exemplo, no seu caso você disse o motivo, mas tem pessoas que perdem um parente, uma família, aí vem essa tristeza profunda, né? Sim. Que causa depressão. E dependendo do grau, do nível da depressão, é bom que a pessoa sempre procura, né, um especialista, né, para poder estar conversando. Sim. O mais importante é você ter alguém para conversar. Porque se você não tem alguém para expor o que você está sentindo naquele momento, imagine quantos pais de família estão depressivos nesse momento, né? Desempregado, tem que trazer o sustento para casa. E muitos pais, muitas mães e pai que faz, né, o papel do pai e de mãe, que também estão ali. A gente tem 3 vídeos aqui gravados com o Peterson Gama falando sobre depressão, e o Peterson Gama, ele se formou em psicologia. Então, e ele dá umas ideias muito bacanas, né, nesses vídeos. Então, se tiver alguém aqui ouvindo a gente, quiser se aprofundar mais sobre esse assunto com de depressão, certeza. Nosso próprio canal aqui, Evode a Mais, você vai encontrar o Peterson Gama, que vai estar aqui falando, né, sobre depressão. E veio junto com ele um rapaz também que se formou, um diácono da igreja de Campinas. Na primeira palestra sobre depressão, ele estava aqui. Inclusive, tem um milagre muito bonito que esse rapaz conta. O rapaz ele era praticamente um morador de rua, sonhava em estudar na Unip, mas era um sonho distante. Sim. Porque ele falou que ele tinha vontade de comer um pacotinho de bolacha recheada e nem isso ele tinha condições. E ele ouviu uma pregação de um pastor pregando sobre os muros de Jerusalém e falando que ele acreditava, o pregador, que quando Neemias estava dando a volta no muro para poder fazer uma análise, ele não estava vendo a cidade destruída e nem queimada. Na imaginação dele, ele já estava vendo aquela cidade pronta. Então, na pregação, o pastor fala, então não veja a sua vida assim também, queimada e destruída. Olha para a sua vida, cria um objetivo na sua vida e já vê a sua vida realizada, já pronta. E ele falou que ele colocou a Unip na mente dele, falou, eu vejo eu estudando lá dentro. Olha só. E ele estudou lá dentro mesmo e ele ganhou uma bolsa de estudo para ele e para a esposa dele, os dois são psicólogos. Olha que bênção. Ele mentalizou para ele e conseguiu. Mas normalmente fala que quando a gente deseja alguma coisa, colocamos na mão de Deus e mentalizamos aquilo para que dê certo. Isso se chama fé. E a maioria das nossas vontades, isso eu digo uma vontade saudável, uma vontade justa, é a vontade de Deus. É verdade. Deus ele quer que a gente seja feliz, Deus quer que a gente se dê bem, e Deus quer que a gente pratique o bem, que a gente faz o bem, que a gente seja um ser humano bacana, né? É o slogan, né? Do Evódia, praticar o bem. Isso, Evódia que escolhe fazer o bem. Então. Né? Deus quer isso, por exemplo, esse rapaz psicólogo falou, eu quero me formar em psicologia porque eu quero ajudar as pessoas. Sim. E Deus viu a sinceridade dele querer ajudar as pessoas.
E eu vejo, assim, as pessoas, né, quando querem algo e mentaliza sobre aquilo, Deus olha e vê se é bom para você, então eu vou te abençoar, né? Eu vejo Porque dessa só forma. Deus ele consegue ver sim, porque às vezes a gente fala da boca para fora, não, se Deus me der isso, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou fazer, e Deus está lá olhando e falando, você não faz nada. Ele conhece o Né? profundo e oculto, Eu sabe? dou um exemplo, eu já falei isso aqui uma vez, de uma mulher que ela morava perto de casa, no Boa Esperança. Ela tinha uma casinha bem simplesinha, muito humilde a casa dela. E ela sonhava em ter uma casa boa. E um dia, a patroa dela falou para ela, ó, eu quero que você escolha um bairro bom, e no bairro bom você escolhe uma casa boa. E eu vou dar essa casa de presente para você. Olha só. Na época, a patroa pagou 50 mil reais na casa. Era uma baita de uma casa. Aí a mulher escolheu a casa e a patroa foi lá e fechou e comprou essa casa para ela. Olha só. E na igreja dela tinha um irmão que tinha vindo do Paraná. Esse irmão pagava aluguel num barraco. E tinha uma renca de filho. Meu Deus. E estava naquele sofrimento, fazendo bico, as criançadas passando necessidade, morando naquele barraquinho que não era dele. E ela pegou, viu o irmão de porteiro na igreja, chamou o irmão e falou, irmão, eu tenho um presente para te dar. Eita. O irmão falou assim, que presente, irmão, a senhora quer me dar? Eu quero dar a minha casa para você de presente. E ela deu a casa dela, embora não era uma casona, mas o irmão saiu do aluguel. Né? Então, mas isso Deus já viu antes. Sim. O coração dela. Falou, eu vou presentear minha serva com isso, porque ela vai dar isso pro meu servo. Sim. Porque se é uma pessoa egoísta, ela fala assim, não, a minha casa vale 10 mil, eu vendo ela por 2, por 3, pelo menos eu não dou de graça para ninguém. Verdade. Se eu der por 2, 3 mil, por 3 mil, eu ainda estou no lucro ainda. Não, mas ela deu, né? Dadinho mesmo. Então, quando a gente fala, Deus, o Senhor me abençoar com isso, eu farei isso, é com certeza. É muito difícil, se isso for verdadeiro, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está falando a verdade também, sabia? Sim. Eu acredito que quando Pedro falou, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Eu acredito que Pedro estava sendo sincero. Sim, estava sendo Mas sincero Jesus naquele olhou e falou, momento. Oh, meu filho, você não vai não, hoje mesmo você ainda vai dar mancada. Vai me negar, né? É, verdade. É assim. Quando eu falo que Deus conhece no profundo e no oculto, não tem como mentir para Deus, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares, sabe todas as coisas, tudo que nós estamos falando, né, aqui, né? Então, assim, não tem como esconder de Deus. Verdade. Quando eu costumo falar que o Salmo 91 não é para todos. Não é para todos aqueles que não querem. E quando ele fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele está falando não para aquele que só passa na casa do Senhor, de vez em quando, hoje eu estou sentindo, vou lá. Não, mas para aquele que permanece. Exatamente. E ali ele recebe todos que habitam e têm ali os pés firmes e a fidelidade com o Senhor, ele tem toda aquela promessa. Verdade. Não é só para aquele que passa, eu ouvi um louvor, gostei dele, vou entrar lá dentro hoje. Não é aquele que fala que eu vou aí hoje, vai amanhã e depois não preciso ir mais. E é o que está acontecendo, pastor. É o que está acontecendo com o povo. Depois que veio a pandemia, muitos regrediram, voltaram para trás para o seu próprio vômito, né? Então, esse é um tipo de depressão que muitas pessoas estão sofrendo também, porque quando você está na chama com todo mundo, eu até ouvi isso hoje, sabe? A pessoa tá no fogo com todo mundo, é como se ali tivesse aquele fogo, a lenha, mas se você tirar um tronco de dentro da chama ali, ele vai esfriando e logo se apaga. Eu achei isso tremendo, uma forma dele... Ele evangelizou o cara sem falar de religião.
E aí ele falou assim: ai, muito obrigado por isso. Porque eu entendi o que Deus quis dizer. Porque ele ficou tanto tempo sem ir na casa do Senhor que ele já tinha sido apagado. Mas aí esse pastor vai na casa dele para visitar, vê a lareira dele e tira o tronco e mostrou para ele que quando aquele tronco saiu do meio da lareira, que estavam os outros, ele se esfriou. E o que tem acontecido com Até muitas mesmo porque pessoas. que a comunhão é muito importante, né? Participar da ceia Sim, junto, né? sim. É E muito é o que tem importante. acontecido com muitas pessoas, com muitos irmãos que têm desistido, né? Tem perdido a chama, não está mais sentindo a vontade de estar ali na lareira junto com os irmãos. É um tipo de depressão também, pastor. Desistência, desânimo, de tudo, né? E é o que tem acontecido também com as pessoas. E assim, a gente tenta buscar sempre quando a gente vê aquele que está mais distante, né? O missionário ele tem que ter essa visão, né? Quando ele mesmo quando está dentro da igreja tem que ter essa visão de olhar os irmãos que estão distantes. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não tá vindo mais. E você vai ver a pessoa já está desanimada, já Começar a fazer pagou. missão dentro da igreja, né? É, tem que fazer. O tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo de missões dentro da igreja e fora da igreja. E falando nisso, pastor, eu estou até com um projeto de evangelização de rua. Fiz aí um tempo atrás com um irmão, né? E me apaixonei. Ele pegou a caixa dele lá e vamos para a rua falar de Jesus. Eu achei tremendo, porque ali você vai falando da palavra de Deus na rua, passando de sobe uma rua, desce a outra, sobe, desce, entendeu? E sempre você vai encontrar alguém com um coração quebrantado naquele momento, É pedindo oração. E eu achei tremendo. E eu vou comprar a caixa de som e vou sair também fazendo missões na rua, no meu bairro, nos bairros ao redores, porque a primeira missão que eu tenho que fazer é, lógico, na minha casa, no meu bairro. Então, e as outras serão acrescentados. Ou na igreja que você está, faz algum trabalho missionário? Ou apoiaria você nesse trabalho? Então, assim, tem um grupo de missões, né, que é assim, da Nazareno, mas é assim, um pouquinho mais complexo, né? Mas eu acho que conversando mais e fazendo o trabalho que a gente já fazia antes de rua, né? Você entendeu? Eu acho que pode abrir um pouco mais para ter essa liberdade. Porque na maioria das igrejas, elas têm visão de missão de igreja, né? É E tipo diferente. assim, se eu não tiver uma igreja lá no Jardim Amanda, por exemplo, eu não vou fazer missão lá. Porque lá não tem igreja minha, eu já cansei, já ouvi isso muito Sim, de pastor, é. né? E Já, a, e a ideia de missão não é isso, pensando na igreja ou pensando na minha igreja. sim, A ideia de missão é pensando no povo, um povo. né? Um povo que um dia eu ouvi o Fabiano, ele falando assim que quando as pessoas chegam para ele nesses trabalhos que ele faz social e que conhece a palavra do Senhor, que é convencido Sim, pela palavra nossa. e que fala assim, agora que igreja eu devo ir? Ele fala para essas pessoas, ó, procura uma igreja mais próxima da Bíblia e começa a frequentar ela, Não é? né? É. Então a gente Não tem placa. A gente anuncia Jesus e se ela já foi lançada a semente, ela vai procurar um lugar, um canteiro para crescer. e você acha que você vai ter o apoio do seu ministério para fazer esse trabalho? Olha, pastor, a gente já faz um trabalho missionário que eu foi a primeira vez que eu fui, quando a gente foi a primeira vez para o Rio de Janeiro,
com o pessoal do Rio de Janeiro, para lá, para Vale de Quitinhonha, lembra? Foi uma aventura. E missionário tem que aprender muitas coisas, até ser mecânico, né, pastor? É verdade. Foi tremendo. Nossa, tremendo. Então, eu já fazia um trabalho missionário quando estava na Quadrangular, né? A gente fez no presídio, no Centro de Ressocialização de Sumaré, ficamos lá 5 anos, na Casa de Recuperação, ali perto do Adventista, ali ficamos 6, 7 anos também fazendo uma obra ali com drogados, viciados em álcool e tal. Foi um trabalho excelente. A partir do momento que eu conheci o Evódia, que a gente começou a fazer trabalhos missionários e depois a gente se juntou com o Fabiano, né, a banca, e ali fazendo trabalho de ruas, era isso que eu queria fazer. Porque quando eu fui chamada para ser missionária, ungida, não era dentro da igreja, e sim fora da igreja. Eu nunca me senti ali dentro como é aqui que você tem que ficar e é aqui que você tem que fazer as coisas. Não, a minha visão era para fora. Eram as pessoas quem eu via, eram as pessoas que eu passava, e ali ao meu lado eu via como que elas estavam. Então, esse trabalho missionário, para mim, não serve para ficar dentro da igreja. Eu sirvo para fazer a obra lá fora. Amo estar na casa do Senhor, mas quando se fala em missões, eu só tenho visão do lado de fora. Mas aí você pretende, tipo, fazer uma ONGzinha para você, independente da igreja? Ou... ONG, não sei. Não sei o que Deus vai preparar, pastor. Então, eu tenho que colocar minhas vontades na mão do Senhor, né? E que Ele achar para mim que é bom, seja da vontade dEle. A minha vontade é falar da palavra de Deus. Maravilha. Sabe? Não preciso estar no púlpito, mas estar na rua, falando, anunciando. Isso, para mim, é mais importante. Você sabe que as pessoas, às vezes, me convidam para ir pregar na igreja. Eu vou, mas eu não faço muita questão, né? Às vezes eu vou porque um amigo meu, um amigo pastor, me convidou para poder levar uma palavra. Sim. Mas eu gosto mesmo também de falar do amor de Cristo, olhando cara a cara para a pessoa. Sim. Porque surte mais efeito. Sim. Porque a maioria do povo da igreja, principalmente pentecostal, eles estão acostumados a pular, rodar, sapatear, correr e não ter mudança de vida. Sim. Você não vê, porque ele já criou isso como um ritual. Todo domingo tá ali, todo domingo o mesmo barulho, o mesmo movimento, a mesma música, a mesma letra, o mesmo tipo de mensagem. Sim. Quando você vai para uma Cracolândia, por exemplo... Nossa! Você foi na Cracolândia com a gente? Fomos. Foi, né? Fomos. Quando a gente vai numa Cracolândia, por exemplo, nossa, a pessoa ali, ela está morta. Ela é um zumbi. E quando você chega para uma pessoa daquela e você fala assim, Jesus te ama, é a esperança para a sua vida, sim, essa pessoa começa a chorar porque ela crê que há esperança para a vida dela. É verdade. Na igreja o pastor fica, dá glória, levanta a mão, coloca o dedo de profeta na cara do seu irmão e vai tentando incentivar a pessoa, e você percebe que não muda nada. E eu não sou esse tipo de pregador. Eu simplesmente chego na igreja, eu abro a Bíblia e simplesmente eu prego ali só. Eu não tenho nada contra quem corre, quem planta bananeira, mas eu não sei correr, eu não sei plantar bananeira, eu sei pregar simplesmente daquele jeito, você já viu pregando, né? E então, tem muitas igrejas que também nem me convidam para pregar, porque se me convidar para pregar nessas festividades de irmãs, eu vou lá e eu estrago a festividade delas, porque eles vão estar esperando um pregador eloquente que vai fazer a tampa da chaleira voar, de repente chega um cara lá que vai pôr a igreja para dormir, isso é uma decepção para eles. Mas na rua, eu percebo, eu tenho visto que Deus tem me usado grandemente, pregando, olhando assim, cara a cara, e inclusive eu tenho alguns testemunhos lindos para contar. Eu vou até contar um rapidinho aqui, eu sei que o entrevistado é você, mas já que nós estamos falando sobre pregação de rua. Estamos livres aqui. Uma vez a minha filha falou, pai, vamos no centro de Hortolândia
para eu poder comprar um shampoo. Falei, beleza, eu fui, parei ali perto do Banco do Brasil, naquela pracinha onde vende caldo de cana e pastel, e a minha filha estava atravessando a rua e veio um moço, e esse moço falou assim, ei, eu posso conversar com seu pai? Aí a minha filha já até estranhou, falou, como é que aquele cara ali sabe que é meu pai? Era uma pessoa em situação de rua. Aí a minha filha falou, pode, ele não é brabo não é. Aí o cara chegou, agachou ali, falou pra mim assim, ei moço, você tem algum dinheiro aí pra você dar pra mim? E eu não tinha nada, nenhuma moeda. Eu falei pra ele, amigo, eu não tenho agora, mas a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou trazer umas moedinhas especialmente pra você, beleza? Ele falou, não, beleza. Aí ele ficou ali agachado ali perto da porta do carro, aí encostou uma mocinha atrás do meu carro com um carrão novo. E, de repente, ele foi até a moça deveria ter uns 19, 20 anos, era bem novinha, e ele falou, moça, eu posso olhar o seu carro? E ela falou, pode. Aí, ele veio e agachou perto da porta do meu carro e ele falou assim, cara, Deus, ele não é justo. Ele falou assim, olha a idade dessa menina. Ela é bem novinha. Malemar deve ter 18 anos. E olha o carrão que ela tem. Eu estou com 42 anos, não tenho nada, nunca tive nada, e a minha vontade, cara, ele começou a chorar. Ele falou, e a minha vontade é de correr e me jogar debaixo de um ônibus e acabar com essa droga de vida. Aí ele levantou e saiu. E eu não tinha nada para falar para ele de Jesus, não tinha nada. Na hora eu fiz uma oração relâmpago. Falei, Senhor, esse moço precisa de uma palavra. E eu não tenho nada para falar. Se o Senhor colocar a palavra na minha boca, permite que ele volte aqui. Nossa. Olha, eu olhei no retrovisor, ele deu a meia volta e voltou. Olha que tremendo. Agachou na porta e ficou com os olhos cheios de lágrimas olhando para mim. Fala. E Deus me levou dentro da Bíblia num versículo que é em Mateus 12, se eu não me engano, alguma coisa assim, que fala assim. O reino de Deus é comparado a um certo homem que ao atravessar um campo, ele encontra um grande tesouro. E ele vai, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, possuir aquele campo por causa daquele tesouro. E isso eu falei para ele. E falei, esse tesouro é Jesus. O reino do céu é comparado a esse homem que encontrou esse tesouro. E depois que você encontrar, tiver um encontro com esse tesouro, nada mais nessa vida vai ter mais valor para você do que esse tesouro. Esse carro aí atrás não vai ter valor nenhum. Verdade. E eu comecei a falar para ele, na sua própria vida não vai ter mais valor, porque você vai entregar para Jesus. E foi 10 minutinhos assim de conversa com ele. Aí ele já começou a chorar. E aí eu falei para ele, para rematar a conversa, falei, e agora, você ainda está com vontade ainda de se jogar debaixo de um ônibus? Ele falou assim, não, eu estou indo embora para casa, porque eu quero ter um encontro com esse tesouro hoje. Nossa. E nunca mais eu vi esse homem. Que tremendo, né? Tá vendo só como que acontece? Nesse momento, você foi uma oração precisa daquilo que você precisava no momento. E Deus falou, vou usar. Porque esse homem precisa ser liberto e ter um encontro com Jesus. Tomara que ele esteja até hoje com o Senhor, né? E a vida mudada, porque e a vida mudada. É possível servir a Cristo com alegria morando debaixo de uma ponte. Sim. Porque nós já vivemos situações de rua e nós era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, olha só. Tá vendo? E é assim, é simples pregar a palavra do Senhor, é simples. Eu vejo eu no ônibus, em qualquer lugar que eu vou, assim, tipo, se me der uma oportunidade, pronto, ali já estou falando de Jesus. E é simples. É simples falar de Jesus. E quando você está cheio do Espírito Santo, a tua palavra, ela não vai vazia. Né? Ali a pessoa ela já recebe e aquilo vai entrando no coração dela e o Senhor vai fazer a obra, porque a gente só joga a semente, quem água é o Senhor. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo para você, na rua eu vejo resultados. Você não vê no Vale de Jequitinhonha? Nossa! A gente reúne as pessoas na praça, as pessoas vêm com sede, né? Com sede. Com sede para ouvir a palavra. Então, eu vejo esses momentos, essas ações
sociais que a gente faz na rua. Até dei uma parada, porque também estou trabalhando, né? E assim, quase que direto, né? Até falei para o Fabiano, mas a gente tem que separar um tempo para Deus. Eu sou assim, eu amo fazer missões de rua, ações de ruas também, né? Muito bom. Você tem ali, além de conhecer os missionários, novos missionários, você conhece pessoas que quando você bate palma na casa dela, a gente, né, faz isso, falar de Jesus lá, você entra, ora por mim, e aí elas precisava de alguém para falar tudo aquilo que ela estava sentindo. Porque às vezes a pessoa não quer falar para o filho, para o esposo, para o parente de casa. Ele quer falar para alguém do lado de fora, que não conhece a situação dela, para poder desabafar. Porque parece que quando você fala para a família, aquilo lá vira né? Uma fofocaiada. E aí a pessoa se reprime mesmo no seu cantinho e não fala com ninguém. Talvez não tenha uma boa amizade, né? Verdade. Que possa confiar e falar da sua situação. Então, eu falo, essas pessoas que têm sentido essa opressão, que é a depressão que vem sobre nós, vá a uma casa de oração, fala com um pastor, ele não conhece a sua vida. E se conhece, ele, dali também não vai sair para ir para outro lugar. Porque é um homem compromissado com a obra do Senhor, não é, pastor? Então, é como você tem uma pessoa com quem você pode se abrir e ele vai te dar ótimos conselhos, porque o conselho de um pastor que é cheio do Espírito Santo de Deus vem do alto. Exatamente. E eu tenho uma vez eu preguei numa igreja, Deus me deu uma mensagem sobre o poder da palavra. E aí eu comecei sobre o poder da nossa palavra e não da palavra de Deus. Então, se a nossa própria palavra ela já tem poder, imagina sair da nossa boca a palavra de Deus, o poder que ela não tem. Nossa! Né? Aí a mensagem ela começa mais ou menos assim, que a nossa palavra ela tem poder para fazer alguém chorar. Sim. A nossa palavra tem poder para fazer alguém sorrir. A nossa palavra tem poder para fazer alguém se alegrar. E a nossa palavra tem poder para fazer alguém entristecer. Também. Agora imagina o poder da palavra de Deus, como não é poderosa a palavra de Deus. Eu costumo dar um exemplo que às vezes eu simplesmente, Rod Marques, posso chegar para alguém e dizer assim, ó, Jesus te ama. E a pessoa receber essa palavra e falar assim, amém, muito obrigado. Mas de repente, da minha própria boca pode sair a mesma palavra, mas a palavra de Deus e dizer, ó, Jesus, ele te ama. E você ser impactado com uma palavra dessa. Sim. E você ter ali uma transformação de vida com uma simples palavra assim. E a gente vê essa transformação numa Cracolândia. Às vezes a pessoa não quer nem ouvir nada. E nem precisa de ouvir nada. Às vezes um abraço cura a pessoa, o abraço transforma a vida da pessoa. Então, e aquele local lá da Cracolândia, onde tem a Cristolândia, né? Aquela casa lá abençoada, né? É Batista ali, né? Batista. Então, tremendamente, né? Onde aqueles jovens, homens e mulheres, né? Que a gente viu ali naquele dia, eu fiquei assim impactada. Que foi a primeira vez que a gente foi, né? Então, eu fiquei impactada em ver a situação, porque você vê pela televisão uma coisa, mas quando você vai naquele local e vê aquela situação, você fica com o coração apertadinho. Quantas mães, quantos pais, quantos irmãos e irmãs estão buscando pessoas que entrou na droga? E aí tem uma coisa interessante que eu descobri lá. É o presidente daquela casa, que é um senhor que estava de bengala, não sei se você chegou a ver. Sim, eu vi. Parece que ele falou que tinha 92 anos. Ele não é brasileiro. Não. Ele é do Uruguai. Ele está com 92 anos usando bengala. Os dentes dele da boca tudo estragado. Ele não tem condições de arrumar os dentes dele, de gastar um dinheiro para arrumar os dentes dele. E ele serve 250 refeição de manhã,
e 250 refeições à tarde. Então, e o banho? Para pessoas que são invisíveis aos olhos da autoridade, da sociedade. E quando as autoridades vê é para atacar jato d'água, meter o cacete, para correr, e não acaba, né? Não. Porque eles podem tocar aquele pessoal daquela rua, mas eles vão para outra rua, eles vão para onde? Não tem lugar para eles ficar sumidos no espaço. E a gente vê essa situação que não é só uma situação física, mas é uma situação espiritual. Principalmente espiritual. Porque não é uma simples libertação assim de levar para casa de recuperação, mas ali é algo espiritual mesmo, onde o pessoal fala, vamos levar psicólogo, aí tem os lugares lá que eles levam, né? Que vão tomar comprimidos e isso. Mas e o lado espiritual? Precisa também ser libertado, porque você tem tratado a mente dele. Exatamente. Porque o que entra na mente vai pro coração. Depois que entrou pro coração, já era. É a vontade da carne, né? Então, quer dizer, isso é tudo um tratar que é físico e mental